Se coloque de pé, nessa hora, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia na tua mão. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, amém? Marcos, capítulo de número 16. Escute, irmãos, eu não sei quantos estiveram aqui na quinta-feira, nós começamos a falar sobre chamado. E hoje, nós continuaremos aquilo que Deus começou a falar na quinta. E você vai entender hoje a importância das coisas que Deus vai começar a falar, vai continuar falando através do culto de hoje, de quinta e da próximo domingo também. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, amém? Abra sua Bíblia, o seu coração, é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem falho, é a palavra de Deus. Versículo 15, amém? Marcos 16, 15. Diz a Escritura: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Verso de número 20, por favor. E tendo eles partido dali, pregaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Pode se sentar, por favor. Quero começar dizendo, irmão, a força, o poder da igreja está naquilo que nós recebemos de Deus. A força, o poder da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição humana. Estou falando de comunidade de fiéis, de cristãos de verdade. Vem daquilo que é de Deus, ou seja, vem do sobrenatural. Você viu? Você prestou atenção aqui? Jesus disse que haveriam sinais sobrenaturais que acompanhariam a nossa vida, que acompanhariam a pregação, o avanço da igreja ao redor do mundo. Eu quero começar a falar hoje sobre dons e autoridade. E principalmente no CLP hoje de manhã, escola de líderes da Petra que nós temos lá na chácara, Deus falou muito forte ao meu coração sobre a importância de começar a ministrar isso para a igreja. E você vai entender por quê. Porque existe um total despreparo, uma total ignorância a respeito do que são dons do Espírito. Do que são, para que servem. Aquilo que sobrenaturalmente vem de Deus para nós. E como é desastroso para nós, para a igreja, para a sociedade, para o mundo, a igreja não operar em dons. Quero dizer a você, irmão, que a Bíblia diz, aqui em Marcos e no livro de Atos dos Apóstolos inteiro, que a igreja só prevaleceu e avançou daquela maneira, porque ela se movimentava debaixo do poder de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, palavras de Jesus, ele diz: E virá sobre vós o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins desse mundo. Mas no começo desse verso diz claramente: é necessário que seja recebido o poder da nossa. Nós precisamos receber poder antes. Lucas 24, 49, Jesus diz: Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder. Jesus estava dizendo, antes que vocês façam alguma coisa, antes que vocês saiam para fazer a obra e levar a palavra e colocar a igreja ao redor do mundo, antes vocês precisam de poder. Porque se vocês forem sem poder, sem os dons, sem os equipamentos sobrenaturais de Deus, sem as armas espirituais de Deus, vocês vão falhar.
E alguém vai, mas nós não estamos falhando, não? Irmãos, eu posso dizer categoricamente, a igreja deveria estar sendo ferramenta de transformação na cidade de Pindamonhangaba. Eu quero perguntar sinceramente, tem sido? A cada dia, a cada semana, abre uma nova igreja numa esquina nessa cidade. Elas têm resolvido o problema? Elas têm ido de encontro aos inimigos que estão daquela porta para fora? Nós passamos a maior parte do nosso tempo resolvendo questões infantis internas, não é verdade? Porque o irmão falou, porque o irmão entristeceu, porque o irmão não sei o quê, porque aquela irmã é não sei o quê. É como aqueles cachorros que correm atrás do próprio rabo. Você vê, ele olha para o rabo e fica assim, ó, zzz, 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 zzz. Então, se nós não sabemos andar em autoridade e não sabemos utilizar os dons do Espírito Santo, nós somos quase que praticamente inúteis. Somos um bando de gente que não transforma, não reage. Vocês estão entendendo, irmãos? Não muda o cenário, não acontece nada. Aqui Jesus diz claramente, olha, eu não vou mandar vocês fazer coisa alguma sozinhos, eu vou dar ferramentas espirituais, porque sem elas, vocês não vão conseguir fazer. Jesus já sabia disso, certo? E agora eu quero que você abra a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira de Paulo aos Coríntios, amém? Primeira do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, primeiro versículo. Escute, irmãos, nós precisamos entender a gravidade de não operar espiritualmente. Nós precisamos sair daqui hoje sentindo como é grave a igreja não operar nos dons do Espírito. Escute, 1 de Coríntios capítulo 12, verso 1, diz a palavra de Deus: a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que é ser ignorante aqui? Desprovido de conhecimento. Eu não sei sobre esse assunto. Eu sei alguma coisa sobre esse assunto. Eu acho que eu já ouvi sobre esse assunto. Eu acho que eu sei sobre esse assunto. Em todas essas coisas que eu disse, retrata o papel da ignorância. Ignorância que está desprovido de conhecimento. E a Bíblia diz claramente, se tem um assunto que nós não podemos ser ignorantes. Não existe outro versículo na Bíblia igual a esse. Não existe outra exortação na Bíblia inteira igual a essa. Eu quero que vocês sejam preparados, quero que vocês sejam sábios, quero que vocês sejam conhecedores a respeito de um assunto. Deus, o Espírito Santo diz claramente à igreja, nós não podemos mais ser ignorantes a respeito de um assunto. Qual é? Os dons do Espírito. Dons do Espírito, irmãos, podem fazer viver e podem fazer matar. Podem fazer retroceder e podem fazer avançar. Então não é uma brincadeira, não é um assunto para depois. Enquanto muitas vezes nós estamos ocupados em como convencer a Deus de me dar aquilo que eu quero. Que agora eu quero um carro, agora eu quero uma televisão. A gente está sempre querendo alguma coisa. E muitas pessoas têm se ocupado na igreja de ensinar como as pessoas vão fazer para conseguir o que ela quer. Vocês estão entendendo? E não o que Deus quer. Então fica esquisito para nós. Porque nós não estamos aqui para fazer o que queremos, mas sim o que Deus quer, amém? O cristão, ele pensa assim. Ele não vive a sua vida em função de tentar convencer a Deus, dar uma televisão nova para ele. Mas sim de saber a vontade do Senhor e executar essa vontade.
Eu quero falar algumas coisas aqui sobre o dom, os dons, aqui dentro desse versículo. Veja, primeira recomendação bíblica: nós não podemos ser ignorantes, nós temos que saber tudo o que se pode saber sobre isso, amém? Ponto número 1. 2, versículo 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada cristão com um fim proveitoso. Toda a manifestação espiritual é para um fim, é para um objetivo de Deus. Não é joguinho de poder, não é manifestação, não é showzinho, não é nada disso. Não é para se vangloriar em cima de outros. É para um fim proveitoso. Proveitoso para quem? Para Deus. Essa é a segunda consideração. Terceira, verso de número 11: o Espírito Santo é o mesmo, é um só, e realiza todas as coisas, distribuindo o poder como lhe apraz, como ele quiser, como ele deseja. O Espírito Santo, que é o Senhor, vai nos dar ferramentas como ele desejar dar, como ele quiser, e quando ele achar que é necessário. Você está entendendo isso? Eu não creio que Deus vá dar dons espirituais para que o seu carro pegue, porque você não pôs gasolina, ou para abrir uma lata, ou para abrir uma garrafa de Coca-Cola, porque você não está conseguindo abrir. Aí você, em nome de Jesus, vou abrir essa garrafa agora. Isso é blasfêmia. Não faça isso. Lembre-se do mandamento: não usará o nome santo do seu Deus em vão, com qualquer coisa, com besteira. Ai, o pneu do carro furou, em nome de Jesus. Aí fica orando no pneu. Você não põe gasolina no carro, na moto, aí você vai orar no tanque. Por favor, irmão, não faça essas coisas. As coisas são muito sérias, e nós já estamos tendo muito problema com pessoas que zombam da fé, zombam da Bíblia e zombam de crentes, por causa desse negócio aí, ó, de gente usar o nome de Deus para qualquer coisa, para ligar na tomada. Vai lá, arranca a tomada e liga o fio. A tomada com mau contato, você fica chacoalhando, falando em nome de Jesus, vai pegar agora. Não faz isso não. Amém, irmãos? São 3 considerações importantes. Outra, a Bíblia traz agora algumas exortações. O que é uma exortação? Uma palavra de correção. Tudo aqui, irmãos, veja, capítulo 12, verso número 31. 1 Coríntios 12, 31, a Bíblia diz: você, eu, nós devemos procurar, buscar com zelo os melhores dons. O que é zelo? Cuidado, reverência, temor. Dons espirituais não são brincadeira. Enquanto muitas pessoas pensam e ficam se revolvendo na questão de blasfemar contra o Espírito Santo, tem gente fazendo brincadeiras com o dom do Espírito Santo. Você acha que é muito diferente? Não, não é. Veja, 1 Coríntios é uma carta para a igreja. Então ele está falando: olha, irmão, busque, procure com zelo, com cuidado, com temor, com devoção, os melhores dons. Amém? Capítulo 14, versículo 12 e 13. 1 Coríntios 14, 12 e 13. Vamos ler, abra sua Bíblia. Nós estamos aqui hoje para estudar a palavra, sairmos daqui edificados e ninguém mais ignorante, em nome de Jesus. 1 Coríntios 14, versículo 12. Assim vós, visto que vocês desejam dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Se você tem recebido alguma coisa, qualquer coisa de Deus, isso não é o máximo. Deus é como se Ele colocasse verdadeiramente um grão de mostarda, uma pequena semente em você, e agora Ele dá, como na parábola dos talentos, Ele te dá um talento, e olha, para que nós
comecemos a progredir em dons, fazer crescer, desenvolver. Você está entendendo, irmãos? Você recebeu uma medida de Deus, alguém recebeu um dom de Deus, que legal. Não, ele pode ser aumentado, ele pode ser potencializado, desenvolvido. A Bíblia diz: progrida naquilo que você recebeu. Você recebeu alguma coisa? Progride, não estaciona. Já recebi, aleluia, glória a Deus. Senta e fica 40 anos sentado aqui, enquanto a igreja padece, enquanto o mundo padece. Porque quando nós não agimos em poder, alguém paga a conta, hein, irmãos? Vocês estão entendendo? Quando a igreja é nula em poder, alguém paga a conta. Primeiro que paga a conta, nós. Porque há tantos problemas no meio das igrejas? Falta de demonstração de poder e espírito. Por que há tantos problemas na cidade? Por que há tanta coisa para se resolver? Falta de poder, de pessoas operando sobrenaturalmente em dons. Está entendendo? Na quinta-feira eu falei, ainda que brevemente, sobre a variedade de dons e chamados que nós podemos ter. Citamos Romanos 12, citamos Efésios 4:11 e citamos 1 Coríntios 12. Eu fiz as contas, só nas contas dessas 3 passagens, são 20 aptidões diferentes, 20 dons, 20 ferramentas diferentes, que nós podemos usar. Agora a pergunta para você, irmão, principalmente aos mais antigos na fé: onde estão todos os outros? Porque você vai nesse livro aqui, Bíblia, você vê em Efésios 4:11, por exemplo, que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aonde que estão os outros? Você vai em todas as igrejas, só tem o pastor. Onde é que está o outro, pessoal? Não tem. Onde estão os evangelistas? Onde que estão os mestres? Os profetas, os apóstolos? Não tem. E hoje de manhã, Deus começou a tocar no meu coração o dia todo, e principalmente ali, hoje às 5 horas, quando eu estava meditando ali para ministrar isso, o Espírito Santo falou algumas coisas no meu coração, e eu quero dizer para você. Porque sabe quem é, irmãos, que está por trás do engessamento da igreja? A igreja está engessada. Por isso que essa cidade, que há 90 anos a igreja chegou aqui, e essa cidade ainda não é ganha para Jesus. Tem alguém por trás disso aí, sim ou não? Vocês não acham? Eu vou mostrar na Bíblia para você como é que é esse negócio. Abra sua Bíblia em 2 aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Talvez você nunca leu essa, né? Segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Tem alguém por trás de tudo que se levanta como o nome de Deus, como obra de Deus. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Abre lá, por favor. Eu quero que você leia com cuidado comigo, em nome de Jesus, com temor. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Antes de você ler, olha aqui para mim, por favor, sua atenção. Nós lemos e entendemos que o poder da igreja está no Espírito Santo, e quando a igreja opera nos dons do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ela é inimaginavelmente mais forte dentro de uma cidade, dentro de um país, amém? Nós entendemos isso, nós acabamos de ler. Atos 1:8, eu colocarei sobre vós o poder do Espírito Santo, e aí vocês vão ser testemunhas em todos os lugares, com poder. Então, o diabo também já sabe disso, você sabe, né? E ele sabe, e ele treme, que você e eu começamos a descobrir isso aqui, e orar por isso aqui, e se desenvolver nisso aqui. Então o que ele faz? Ele engessa. O diabo, irmãos, ele sabe que para uma igreja de 200, 300 membros, um pastor não dá conta. Não dá, não tem jeito. Tenho falado aqui várias vezes, e já está aparecendo, e Deus vai levantar mais pastores aqui no meio aqui ainda.
E você vai ter que aceitar todos eles, porque todos eles vão ser ungidos e consagrados, e aquele que é de Deus, pronto, acabou, já era. Eles vão começar a se levantar aqui. Por quê? Porque existe uma necessidade de pastores. Pastor não é um pregador dominical, que vem domingo à noite. É um cara que acompanha vidas, que cuida de vidas, que ora por vidas, que se preocupa com vidas. Aqui a gente já tem um ajuntamento de quase 100 pessoas, às vezes passa de 100. Imagine você cuidando de 100 crianças. É mais ou menos isso. Que cada um aqui tem problemas, tem dificuldades, tem lutas. Agora, você acha que a igreja precisa de mestres? Sabe o que é um mestre? É um cara chamado por Deus, numa sabedoria nas escrituras tamanha, que ele tira qualquer dúvida que você tiver, e quando ele ensina a palavra de Deus, é um tipo de ensino sobrenatural, todo mundo sai entendendo, isso é um mestre. Por que o diabo não quer que levante esse mestre na igreja? Porque o espírito do erro vai ter que bater longe daqui, ó. Ninguém aqui vai ser mais criança levada por todo lado, por todo o vento de doutrina e artimanha de homem que conduz ao erro. Todo mundo, a igreja vai ser madura, vai ser forte. O mestre, ele trabalha nessa base de levar a escritura pura, como ela é para você. Então o diabo tem que trabalhar para que não haja mestres. E tem que trabalhar para que não haja evangelistas. O que é evangelista, gente? É aquele cara que recebe o chamado de Deus para sair daquela porta para fora e pegar todo mundo que está na rua e falar a palavra de Deus, e o cara se converte e é feito dele mais um cristão. Esse o diabo também não pode deixar passar. Já imaginou? Começa a sair um monte de evangelistas nessa cidade. Acabou o bar, acabou balada, acabou tudo, que os caras vão lá no meio e estraga tudo. E profetas, esse também não pode ter, porque o profeta vê. O profeta fala da boca de Deus. Então, cara, enfim, irmãos, se em todas as igrejas nós só achamos pastores, o diabo está trabalhando por trás disso aí. Agora vamos ler, agora vai fazer mais sentido para você. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Não remova da sua mente com facilidade, nem te perturbe, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo que já chegou o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, enfraquecimento da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4, irmão, olha aqui, ó. Qual é a operação do anticristo, do espírito do anticristo que já opera no mundo? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se na onde? Santuário de Deus, alvo prioritário de Satanás, entrar aqui dentro. Colocar trono de governo aqui. Você pode ler Ezequiel e Isaías 14, depois você vai ver exatamente isso. Vocês não se recordam de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Agora versículo 6, irmão, ó. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Está falando de quem? Está falando do espírito do diabo e o Espírito Santo. Quem é que detém o espírito do diabo? É o Espírito Santo, está escrito aqui. Se o Espírito Santo, se as coisas do Espírito Santo, os dons, o poder, a presença do Espírito Santo é afastada, é retirada, quem é que pode entrar aqui dentro? Quem é, gente? Está escrito aqui, ó. Essa passagem aqui fala das coisas dos últimos dias? Sim, fala. Fala da igreja que já foi arrebatada e foi liberado o tempo de Satanás da terra? Sim, fala. Mas quando eu estava ali, Deus colocou essa passagem no meu coração para ministrar dessa maneira. Que se nós não damos
importância para a pessoa do Espírito Santo e para saber operar e buscar os dons, o poder do Espírito Santo, aquilo que detém toda forma de mal vai poder trabalhar e livremente, porque ninguém aqui está importando-se com o Espírito Santo e com os poderes dados por Ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Está claramente aqui, ó, que um espírito o detém, não o deixa passar, não o deixa agir, é o Espírito Santo. Mas quando nós agimos de qualquer maneira, ele pode operar. Você entendeu até aqui? Então quem é que está por trás? E quem é que está investindo em nós, pesado, para que você se preocupe com qualquer coisa, menos com ser uma pessoa cheia de poder do Espírito Santo? Você entendeu quem é que está preocupado com isso? Você entendeu quem é que está investindo na sua vida e no seu ministério, na sua casa e na igreja, para que esse papo de dom espiritual e Espírito Santo fica para depois? Eu vou dizer uma coisa, olha para o irmão do seu lado, olha fixamente para ele, fala assim: irmão, tudo o que você precisa na sua vida, família, ministério, igreja, chamado e futuro, está no Espírito Santo. Pronto. Eu poderia acabar a pregação agora e já seria fantástico. É isso. Qual que é o segredo? É esse. Porque nós temos sido chacoalhados e bagunçados, e muitos têm morrido na fé, e outros têm caído, e outros têm se arrebentado todo. Por quê? Porque nós não nos movemos em poder, nós não buscamos essas coisas. Então nós somos vazios, somos 25% cheios, e coisas assim. Por que o apóstolo Paulo escreveu: irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes? Por que ele escreveu isso? Porque já lá naquela igreja, já existia uma ignorância do tamanho de um bonde a respeito disso. As pessoas não entendiam, a igreja estava uma bagunça. Ele mandou essa carta aqui para nortear a igreja. E essa parte da escritura é uma das partes mais negligenciadas por toda a igreja, de maneira geral. Não se fala sobre isso, não se ensina sobre isso, não tem nada. É um vazio disso aqui. Mas em nome de Jesus, Deus vai encher nossas vidas agora. A Bíblia diz, Mateus 24, querido, que como é que o espírito maligno opera, como é que o inimigo opera, com sinais e prodígios. Quando não há as coisas do Espírito Santo, outro vem e faz. Por isso você vê em alguns lugares coisas sobrenaturais acontecerem. Você vai a um centro de bruxaria, existe coisa sobrenatural acontecendo lá, cura, tem. O diabo tem curado pessoas? O diabo tem curado pessoas, está escrito na Bíblia. O diabo tem feito revelação? Tem também. É só ler, irmão. O diabo, ele é um imitador, e nos últimos dias ele vai vir muito, muito forte, cada vez mais forte, trazendo dons dele. Porque o Espírito Santo saiu, porque os dons do Espírito Santo ninguém quer buscar. Ninguém se preocupa em orar, ninguém se preocupa em jejuar e aprender. A gente vai passando. Qual que é o próximo culto? Quinta-feira. Quinta-feira a gente se vê. Você está perdido, cara. Todos nós estamos, e a cidade também. E o diabo batendo palma, era exatamente o que eu queria que vocês fizessem. Que você olhasse um para a cara do outro na próxima quinta. A grande maioria dos cristãos só pega esse livro quinta e domingo e lê o que eu estou lendo, depois ele fecha. Ele não tem interesse nenhum para a única coisa que pode salvar a vida dele. É incrível isso. Eu até falei hoje de manhã, não sei quantos já assistiram aqui um filme chamado 127 Horas. Já assistiram um filme chamado 127 Horas, do alpinista? Depois eu não vou contar aqui não. Assiste esse filme, é a história real de um alpinista
E você vai ver o que ele fez para salvar a vida dele. A hora que ele viu que ele ia morrer. Não, vou morrer aqui, daqui eu não vou. Só tem uma maneira. Cortar o meu braço fora. Fácil, né, irmão? Já pensou? Pegar uma faquinha, enfia aqui. Vai arrancando a articulação até arrancar o seu braço para fora. Porque senão você não vive mais. Aí você vem na Bíblia. A única maneira de você continuar vivo aqui e eternamente. E não existe nenhum sacrifício da nossa parte por ela. Jesus disse uma vez: eu vou ensinar vocês. Olha a palavra de Jesus, né? Quem acha que Jesus é um velho bonzinho que mora atrás da nuvem. Jesus não é Papai Noel. Jesus é justiça. Jesus é Deus, Ele é rei. Ele falou assim, ó: eu vou ensinar para vocês de quem é que vocês têm que ter medo. Medo? É medo mesmo. Ai, mas de Deus a gente não tem que ter medo. Tem que ter sim, irmão. E muito. Ele falou assim, eu vou ensinar você. Não tema as pessoas que estão no mundo, com revólver, faca, essas coisas. Que eles podem tirar a sua vida. Teme um Deus que mata você e joga a sua alma no inferno. O diabo não joga ninguém no inferno. Ele não tem poder para fazer isso. Quem faz isso é Deus. Pela sua justiça e por causa da nossa viagem. Olha a palavra de Jesus. A pessoa, ai, Jesus ali, gente, ai, que bonitinho, Jesus. Ai, Jesus. Fala uma palavrinha para mim, Jesus. Olha, Deus pode te matar. Ai, credo. Coisa negativa. Ai, que palavra chata. Manda outra. Fala que eu vou ficar rico. Fala que eu vou arrumar um marido. Fala que eu vou arrumar uma mulher. Você vê, né, irmãos, como Deus é diferente do que tem sido pintado por aí. Deus não tem nada a ver com esse negócio que tem sido contado. Um Deus palermo, um Deus bobo, onde a gente fica fazendo joguinhos com Ele e acha que está tudo bem. Não é assim. E aqui, irmãos, nós vemos que o inimigo tem trabalhado para que a gente não se interesse por isso. E a gente seja ignorante. Abra sua Bíblia novamente, 1 Coríntios 12, por favor. E eu fiz até agora a introdução, irmão. Agora nós vamos começar. Aleluia. Eu amo Jesus. Tem nada na sua casa esperando. É fantástico, você vai ver. Fantástico é isso aqui, ó. Quantos podem dizer amém e aplaudir Jesus aí? Irmão, que fantástico. Glória a Deus. Tem uma coisa que eu quero começar primeiro. Vou falar de outras, mas não hoje. Mas tem algo que eu quero começar primeiro. Lembra lá em Marcos 16? Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em... Irmão, se tem um assunto desconhecido da igreja, é esse negócio de orar em línguas, ou falar em línguas, como você quiser. Você talvez já participou aqui ou de outros lugares, você veio hoje, talvez você visitante, entrou aqui dentro, e aí você viu um cara que não um maluco lá, falando um negócio que você não entende nada. Pois hoje, neste lugar, nós vamos explicar para todo mundo o que é esse negócio, para que você não saia daqui como um ignorante. Não sei para que serve, o que é esse negócio de orar em... Para quê, meu Deus? Para que é isso aí que vocês estão fazendo? Amém? Nós precisamos ter domínio deste assunto. Domínio, sabe o que é domínio? Eu sei falar para você de costas, com a mão nas costas. Eu sei tudo sobre isso, a Bíblia está dizendo isso. Nós não podemos ser ignorantes a respeito de dons. Porque se a gente falha a respeito de dons, alguém vai pagar a conta. Certo? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre falar em línguas. Hoje você vai sair daqui com um diploma disso aí, em nome de Jesus. Primeira coisa, irmãos, quando a Bíblia diz falar em línguas, ela está apontando para um lugar. E você sabe que a maioria da cultura evangélica que hoje existe vem do pentecostalismo, que começou no Brasil ali por 1905, 10, por ali. Que dizia a seguinte coisa, que quem é batizado no Espírito Santo tem que obrigatoriamente orar em língua. Você orou em língua? Já não, então você não é batizado com o Espírito Santo. Então a primeira coisa, nós vamos quebrar isso aqui agora, em nome de Jesus.
Por que nós vamos quebrar? Por que nós temos que quebrar isso? Porque isso está trazendo deformidade para a igreja. Isso está trazendo confusão na cabeça de milhares de pessoas e está trazendo tristeza para muitos. Por quê? Porque ele entra assim, poxa, está todo mundo orando em língua e eu não. Eu acho que Deus não está comigo. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que eu não sou tão de Deus como Ele, que olha o que Ele faz, eu não faço. Então nós vamos acabar com isso aí agora. 1 Coríntios capítulo 12. Senhor, é agora, todo o espírito da mentira em nome de Jesus vai embora. Querido, veja só, versículo 28 do capítulo 12, vamos estudar. Graças a Deus, nós somos uma igreja que praticamente precisa de escola bíblica, quase que não. Porque 1 Coríntios 12, 28. Preste atenção em nome de Jesus Cristo. Deus estabeleceu na igreja, olha só, Deus estabeleceu na igreja um pessoal. Aí você vai pensando, onde que será que está esse pessoal? Primeiramente, apóstolos. Segundo, profetas. Terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, dom de socorrer, de governar e variedades. Variedades, o que é variedade? Vários tipos de línguas. Irmão, vamos no versículo 29 agora, em nome de Jesus. Vamos lá, aqui ó. Porventura, todo mundo na igreja vai ser apóstolo? Sim ou não? Responde para mim. Todo mundo aqui é apóstolo? Não, né? Ah, tá bom. Todo mundo na igreja vai ser profeta? Sim ou não? Todo mundo vai operar milagres? Sim ou não? Todo mundo vai ter dom de curar? Sim ou não? Não? Tá bom. Todos falam em línguas? Sim ou não? Ué, pensei que era assim. Sinceramente, que desde quando eu me converti, estão cantando essa cartilha para mim. Veja que dentro do contexto de 1 Coríntios, diz claramente que a igreja é um corpo só e é de Cristo, cheio de pessoas que são diferentes e são chamadas por Deus diferentemente umas das outras. Um é pé, outro é mão, outro é olho. Cada um tem algo a fazer dentro da igreja, certo? E aí o apóstolo Paulo perguntou, todo mundo aqui vai ser pastor? Não. Todo mundo aqui vai ser uma pessoa que cura? Não. Todo mundo vai orar em língua? Não. Tira essa obrigatoriedade, esse peso de cima de você. Que quando o Espírito Santo batiza alguém, você pode ou não orar em línguas. E se, lembre que nós lemos, o Espírito Santo dá dom como Ele quer. E se Ele quiser colocar um dom de cura sobre você a hora que você foi batizado? Não pode. Ele não pode porque ele tem que obedecer a cartilha que foi ensinada não sei aonde, na televisão, na igreja XYH. O Espírito Santo tem que, puxa, eu queria tanto dar um dom de cura ali para o Bruno, mas não vou poder, porque lá naquele livro, daquele homem, naquela pregação, está escrito que eu não posso, então não posso. Irmão, você crê nisso? E se o Espírito Santo quiser que você profetize? Não pode, porque tem que. Vocês estão entendendo, gente? Em nome de Jesus, o Espírito Santo faz o que Ele quiser, como Ele quiser. E uma outra coisa também que muitos têm falado, o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo é a mesma coisa. Não, não é. Outras coisas que têm sido faladas também, você primeiro tem que ser batizado nas águas, para depois ser batizado com o Espírito Santo, também não é. Leia Atos para você ver. Leia Atos dos Apóstolos. Capítulo 8 de Atos, diz que Filipe, o diácono, foi lá e pregou em Samaria, e batizou todo mundo nas águas, batismo de arrependimento. Batismo nas águas é batismo de arrependimento. Aí veio Pedro e João, e impunham as mãos, e eles ficavam cheios do Espírito Santo. Ó, dois momentos distintos.
Agora, você quer ver outra coisa? Atos capítulo 10, só para você ver que o Espírito Santo é Deus, Ele faz o que Ele quiser, como Ele quiser e a hora que Ele quiser. Se Ele quiser batizar você com o Espírito Santo dormindo, Ele batiza. Você está sonhando que está orando, Ele batiza você dentro do sonho, pronto. Eu te amo, Jesus, porque o Senhor é Deus, faz o que você quiser. Olha lá, ó. Atos 10, 44, olha aqui, irmão, hoje nós vamos quebrar mesmo. Pedro ainda falava com os gentios, quando caiu sobre eles, quem? O Espírito Santo, sobre todos aqueles que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, e se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água a estes que também receberam o Espírito Santo? Olha o que Pedro está falando. Ele está dizendo claramente, ele estava pregando para os gentios, para aquelas pessoas que não conheciam a Deus, e eles aceitaram a palavra, e o Espírito Santo desceu sobre eles. E aí Pedro, conversando com ele, falou assim: agora o que falta? Nós não vamos recusar a água para eles, vamos batizar eles nas águas também. E foi feito isso. Está claro. Pedro fala: não iremos recusar a água a estes que receberam o Espírito Santo como nós. Bora batizar todo mundo nas águas. Ó, Deus inverteu. Deus é Deus. Ele faz como Ele quer. Amém, queridos? Você pode entender isso? Existem 3 diferentes tipos de línguas, ou de oração em línguas, ou de falar em línguas na Bíblia. 3 diferentes, por isso que a Bíblia fala variedades de línguas, vários tipos de. Primeiro, Atos capítulo 2, abre aí, cristão, por favor. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos continuar a ler um pouquinho. Estavam habitando em Jerusalém, preste atenção, judeus e homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E depois ele fala aqui: somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que moram aqui, tantos judeus como prosélitos, ouvimos estes homens que foram batizados no Espírito Santo falar as grandezas de Deus na nossa língua. Que tipo de língua é essa? São línguas estrangeiras. Que é língua estrangeira? Alemão, francês, chinês, japonês, inglês, espanhol. Existe essa capacitação do Espírito Santo que Ele dá a uma pessoa falar em línguas estrangeiras que nunca conheceu. Agora pergunta: quando que o Espírito Santo vai dar isso para nós? Aqui, todo mundo, quem fala português, levanta a mão aqui para mim, só para não ficar perdido. Todo mundo, né? Aí vem eu, começo a falar em Portugal. Portugal, falar em espanhol. Até me enrolei, ó. É mais uma variedade. Falar em inglês, falar não sei o quê. Que edificação é essa do Espírito Santo aqui? Nenhuma. Que propósito cumpre? Nenhum. Que todo mundo aqui é do mesma nação. Não precisa. Agora, quando você vai a outras nações, ou você vai falar a alguém que não sabe a sua língua, você pode ser capacitado nessa variedade de língua espiritualmente dada a cristãos para falar em outras línguas naturais. Amém? Você entendeu? Segundo tipo de orar ou falar em línguas, 1 Coríntios 12, vamos voltar para lá de novo. Diga assim: Senhor, ó Senhor, como eu amo a tua lei, nela eu medito
De dia e de noite. Mais de noite do que de dia. Por causa de mim, né, irmão? Que nós vamos ficar aí. 1 Coríntios 14, por favor. Versículo 2. Nós vamos notar uma pequena diferença agora. 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em outra língua, não fala com... Deu um problema aqui? Que lá na primeira, o Espírito Santo os capacitou para falar na língua dos caras. Agora está falando que quem fala a língua não fala com homem, mas fala com Deus. Posto que fala em mistérios e ninguém o compreende, segundo o tipo de variedade. A língua espiritual de edificação do crente. É quando o seu espírito fala com o Espírito de Deus. Agora, como é que é isso aí, hein, pastor? Vamos lá, irmãos. Vamos abrir nossa Biblinha aqui. Primeira característica da língua espiritual de edificação. Quem fala nisso, quem fala nessa língua, não fala com homens. Ele fala com Deus. É o seu espírito orando. O meu espírito orando mas esse negócio aí não está escrito na Bíblia, não. Versículo 14, vamos lá? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então é o seu espírito que está dentro de você, está se comunicando numa língua espiritual diretamente com o Espírito Santo de Deus. Por isso que você não entende e nem o seu parceiro do lado entende. Porque é um canal exclusivo de comunicação com Deus. Entenderam? Diga assim, eu entendi. Amém então, né, irmão? Vamos lá. Mais uma coisa. A Bíblia diz no versículo 4 aqui: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que é ser edificado? Ser fortalecido em Deus. Ser mais forte em Deus. Eu quero dizer para todos os cristãos aqui, ore em línguas com Deus, muito. Não suprima isso a momentos de quinta e domingo, não seja assim, não seja tolo. Talvez essas fraquezas, talvez não, tem quase 99,9% de acerto no que eu vou dizer. Que todas as fraquezas e debilidades espirituais pelas quais nós passamos, vêm do nosso não se edificar em Deus. A gente precisa que tenha aquele culto, apaga a luz e a música vai aumentando, daí você solta no final. Ore todos os dias, ore na sua casa, ore no seu quarto em línguas. Ore, edifique, você vai ficar forte, espiritualmente forte. Você entende? Outro, este segundo tipo de língua, dentro da variedade, ele não tem proveito para o outro, não tem. Não adianta, irmãos, eu vim pegar minha sogra aqui, juntar ela e ficar falando um monte de língua estranha no ouvido dela, não sabe o que eu estou falando. Porque essa língua, por isso, irmão, que Paulo mandou essa carta aos Coríntios, que está uma bagunça, você vai ver. Depois, nós não vamos ter tempo de ler todos os versículos que eu não tenho, mas é isso que está acontecendo. Virou um circo. Agora, se você tem línguas de interpretação, aí vamos embora, pode falar, irmão, em nome de Jesus. Porque se eu virar o canhão de comunicação com Deus para uma pessoa, o Bruno não é Deus, ele não vai entender o que o meu espírito está falando. Lembre, posto que não fala com homens, mas com Deus, em mistérios, ninguém o entende, não adianta, a não ser que tenha a interpretação, e eu vou te falar sobre isso já. Amém, irmãos? Então, essa língua segunda, nós não oramos a homens, nós nos edificamos, não há proveito para outros. 1 Coríntios 14, versículo 6, está dito claramente isso. O meu espírito está orando de fato, e eu estou sendo edificado. Agora, veja, capítulo 14, verso 26.
O versículo 27, por favor. No caso de alguém falar em outra língua, não sejam mais do que 2 ou 3, quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique em silêncio na igreja, falando consigo mesmo e com... Você viu que tem uma coisa estranha? Primeiro fala para ficar calado, falando com Deus. Como que você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Paulo está dizendo, fique em silêncio, fique calado na igreja, orando e falando com Deus. Mas peraí, então não é calado. Qual é o sentido aqui, irmãos? Que quando não há intérprete do que Deus quer falar, se é que Ele quer falar, né? Vamos para a terceira ponto já. Você deve ficar aí no seu canto, orando em língua sim, com Deus. Inclusive, enquanto eu estou pregando, ou quando você pode estar no seu canto aí orando, edificando o seu espírito. Desde que você tenha o domínio daquilo que está acontecendo, de que aquilo que você está falando não é para a pessoa do lado. Porque Deus não falou. Porque se Deus falar, vai lá e fala para ele. Aí você pega lá e vai lá e fala para ele. É uma outra coisa. E isso me leva automaticamente para a terceira variedade de língua, que é a língua que pode ser interpretada. É a língua que Deus dá a um homem, dá a uma pessoa, e ela tem a interpretação, ou seja, Deus quer falar com a igreja agora, espiritualmente. Você está entendendo, irmãos? Aí pode haver interpretação do que está sendo dito, mas no segundo, quando você está falando com Deus, não há interpretação para a igreja, porque você não está falando com a igreja, você está falando com Deus, e Deus com você. Agora, quando Deus quer usar a sua vida para falar com a igreja, só ler aqui, está claro aqui, é claro aqui. Para falar com a igreja, Ele vai dar a interpretação junto. Agora deixa eu fazer uma pergunta, onde é que está esse pessoal? Irmãos, o diabo tem conseguido tomar vantagem à nossa frente, fazendo com que nós não nos preocupemos com o poder da igreja. Meu Deus do céu! Queria estar falando para um estádio de crentes agora. Você está entendendo? Veja o poder, Paulo explicando como usa ferramentas poderosas em Deus. Como você usa o poder de Deus na terra. Ele está dando uma aula e nós não nos preocupamos com isso. Não há pessoas buscando isso. Nós acabamos de ouvir que nós temos que progredir dentro do dom. Ah, você ora em línguas com Deus? Aleluia. Comece a orar e pedir a Deus se desenvolver e se consagrar, para que você também possa interpretá-las. Está escrito aqui. Mas os cristãos abandonaram isso. Ninguém quer se ocupar disso. Eu quero me ocupar de participar de uma campanha desgraçada que estão fazendo em algum lugar, para como eu ser vitorioso, como eu ter mais dinheiro. Esse negócio é do diabo. E eu vou, meu irmão, agora eu vou quebrar. Agora é Deus. Olha aqui, ó. Irmão, você passa por aí e é faixa, quarta da vitória, quinta do impossível, sexta do vamos quebrar tudo, e não se fala de nada de Deus. Sabe o que tem sido ensinado lá? Como você vai ter mais dinheirinho no bolso e sair daqui dando risada. Isso aí é anátema, isso aí é maldito. É maldito, isso não é o evangelho de Cristo. Leia a Bíblia. Eu não estou falando da minha cabeça, não. É Gálatas 1, 8 e 9. Qualquer evangelho que passe desse é amaldiçoado. É isso que estão ensinando. É o espírito do erro, é o espírito do anticristo, que ensina você a buscar a Deus só para que Deus te dê coisas na terra e você fique plantado aqui. 1 Coríntios 15, 19, se nós temos buscado e esperado em Cristo só por coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que as pessoas estão ensinando. Na verdade, tem que trocar essas porcarias de faixa e colocar assim, ó, campanha do seja o mais miserável de todos os homens. É isso que tem que botar lá. Que ensinando truquinho de colocar Deus contra a parede. Irmão, onde já se viu uma coisa dessa? Eu vi esse dia na televisão os ditos apóstolos, os ditos homens de Deus, ensinando os crentes a colocar Deus contra a parede.
Isso é brincar de roleta russa. Sabe o que é roleta russa? Pega um 38, põe uma bala assim, ó, pum, bate no tambor, fecha e faz assim, ó, clique. Ah, não deu nessa. Clique. Ah, não deu. Irmão, Deus é santo, 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 santo e poderoso. Os serafins, Isaías 6, os serafins tinham medo. Serafins é um anjo de 6 asas que pega fogo. Ó, pouco ou não? Serafim é um anjo de 6 asas que pega fogo. É pouco? É meia boca? Eles não ousam olhar para Deus. Aí vem um endemoniado ensinando as pessoas a colocar Deus contra a parede. Porque você deu dízimo, você deu oferta, agora você tem o direito de chegar na frente de Deus. Ai, Deus, aqui ó, deu oferta, cadê meu dinheiro? Eu quero ser rico. Isso não é evangelho, irmão. O que você está vendo na televisão aí, ó, é os últimos dias, são os falsos profetas, essa cambada toda de maldito aí. Depois o Rodrigo arruma isso aqui. A culpa é dele. A culpa é sua. Ah, não. Vai ver o problema que eu vou arrumar com isso aqui ainda. Então, se eu quero mais dinheiro, eu vou aonde? Quem falou isso aí? Tá certo. Porque a Bíblia diz que do suor do seu rosto comerá o pão do seu... Mas eu vi uma faixa dizendo, vem aqui que... Quem está precisando? Ganhar mais dinheiro? Você se acha medíocre porque você tem um Fusca, e um filho de Deus não pode ter um Fusca, você tem que ter um Corolla 2011, tem que ter uma Ferrari. Filho de Deus não é de Fusca. Um homem certa vez disse assim, ó: as aves têm seus ninhos e a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Lembra alguém que falou isso em algum lugar? Eu me esqueci agora o nome. Foi Jesus. O espírito de Mamon, que é o Deus das riquezas, tem entrado, porque o Espírito Santo... Por isso que não pode ter mestres nesses lugares, porque o mestre vai ensinar o povo que aquele cara está mentindo. O mestre vai fundamentar na palavra, e quando vinha esses caras, eu estou vendo, Deus vai dar, opa, mentira, os caras estão endemoniados, os caras estão viajando. Então, não pode ter mestres na igreja. Olha como o diabo joga, você está entendendo, irmão, em nome de Jesus. Ó, não pode ter profeta, não pode ter de jeito nenhum. Por quê? Porque o profeta vai ter revelação da verdade de Deus, e o falso que vai entrar aqui, vai ter que cair por terra. Então, o diabo tem limpado os 5 ministérios e a operação de dons das igrejas todas, quase que todas, para que os falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos, entrem e façam essa bandalha que você está vendo aí. É isso que está acontecendo. Lembra de Tessalonicenses? O Espírito Santo saiu, ninguém mais o detém. Aí, ó. Aí é engano, é espírito, porque eu gosto de uma coisa que Deus falou comigo, e eu já falei isso aqui várias vezes. Vocês sabem que eu sou extremamente falho. Vocês sabem, todo mundo aqui é falho. Eu deixo a desejar muito. Já falamos sobre isso. Mas a Bíblia diz lá em Tiago que aquele que não tropeça na palavra é varão perfeito. Pronto, a palavra aí. Então o capeta vai ter que bater asa. Ele não vai vir aqui não. Aqui não vai vir não. E quando na minha saída, pastores, profetas e pessoal que está aqui, protejam a igreja. Que ela é o que de mais valioso tem sobre essa terra, que é a igreja de Jesus Cristo. Protejam. A Bíblia diz que Jesus Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então dê a sua também. Eu não estou falando aqui de organização, não. Estou falando da igreja, o corpo vivo, as ovelhas do Senhor. Dê a sua vida por elas. Escute. Existem algumas recomendações de Paulo. Paulo diz assim, no versículo 18: eu falo em línguas mais do que qualquer um, mas eu prefiro dizer 5 ou 6 palavras que vocês entendam, do que 10 milhões que vocês não me entendem. O que ele está falando? Ele está falando que no momento onde ele não tem interpretação, ele vai ficar orando com Deus. Aqui mesmo,
No versículo 39, no capítulo 14, diz assim: não proíba a igreja de falar em línguas. Não é para proibir ninguém de falar, mas você tem que saber como falar, para você estar no centro da vontade. Você está no seu canto? Você tem interpretação? Não? Então continue orando em línguas, mas aí, com Deus, da cabeça para cima e vai. Ah, tem interpretação. Opa, então nós vamos ouvir. Ah, pastor, mas você fala mentira. A profecia tem que ser julgada. Nós vamos ver se aquilo ali é de Deus ou não. Vem, queridos. Agora, você viu que tem uma coisa aqui muito interessante, que eu quero esclarecer. Que aqui na Bíblia diz que aquele que profetiza, escuta bem agora, é superior ao que ora em línguas. Primeira questão, isso está fora do contexto geral da Bíblia. Paulo está ensinando uma coisa aqui. Realmente é superior? Não, não é. Ele está dentro de um ensinamento, irmão. Preste atenção em nome de Jesus. Por que o apóstolo Paulo disse que aquele que ora em línguas, ore para também poder interpretar, para edificar a igreja? Porque aquele que profetiza é superior àquele que ora em língua. Por quê? Porque aquele que ora em língua sem interpretação, ele está num canal direto com Deus. Ele não tem nada para oferecer para a igreja. Amém? Você entendeu isso? Agora, o que profetiza, tem dois níveis de profecia aqui, dentro dessa questão. Primeiro, porque neste livro, nesta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que foi mais ou menos 55, 56 depois de Cristo, ou seja, é dito, né, pelo calendário gregoriano que Jesus morreu, né, em 33 depois de Cristo, ou 30 depois de Cristo, vai. Não importa se foi 33, essa questão não veio à tona agora, mas a carta aos Coríntios chegou na mão deles 20 anos depois da morte e ressurreição do Senhor. 20 anos, não foi na semana que vem, não. Neste tempo de 1 Coríntios, 2 Coríntios, o Novo Testamento estava escrito, irmãos, eles não tinham isso aqui que a gente tem. A Bíblia deles era a Bíblia hebraica, era o Antigo Testamento que você conhece de Gênesis a Malaquias, certo? Eles não tinham o Novo Testamento. Então, o que é esse profecia é superior ao dom de línguas? 2 de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Primeiro nível de profecia. Escute, irmãos, em nome de Jesus. Perdão, é 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Não demos a conhecer a vocês o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, histórias, engenhosamente construídas, inventadas por nós. Nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu da parte do Pai glória e honra, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, ou palavra de profecia. E vocês fazem bem atender, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura vem na nossa cabeça, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Por quê? Número 1, por que Paulo diz que aquele que profetiza é superior que aquele que ora em línguas? Porque ele está lá, eles não tinham Bíblia, eles não tinham Novo Testamento para guiá-los. Então Deus usava os homens santos, falando através da boca dele, profeticamente, como no dom de profeta. O que é que eles estavam falando? Eles estavam falando isso aqui, ó. A profecia que é superior ao dom de línguas é esta, que naquela época estava sendo formada. O
os livros do Novo Testamento. Estava sendo escrito, Paulo estava escrevendo as cartas. E muitas depois de 1 Coríntios foram escritas. Está entendendo, irmãos? E agora, e hoje, nós já temos toda a profecia que eles falaram um dia, escrita, está aí. Aí, a profecia aí. Todo o Novo Testamento foi dado através do Espírito Santo a homens como palavra profética. Por isso Paulo diz aquilo. Porque estava sendo dito à igreja o que nós temos hoje como doutrina. Você está entendendo, irmãos? Agora tem uma segunda coisa. Tem uma segunda profecia que também estava rolando lá. Vamos lá de novo. 1 de Coríntios. (14, 25). Fala de um segundo tipo de profecia que também estava acontecendo na igreja. Escute. Através da profecia tornam-se manifestos os segredos do seu coração. E assim, prostrando a sua face em terra, adorará a Deus, testemunhando que de fato Deus está no meio de vós. Essa profecia aqui é... Você está vendo, irmãos, como os dons têm desdobramentos? É como se entrasse, você entra numa... Deus te dá uma chave hoje. Você abre e entra na sala da casa. E você vê outras portas. O que você tem que fazer? Ajoelha na sala e pede: Senhor, me dá a chave para a próxima porta. Deus põe na sua mão, você abre. Você entra no quarto. O que é isso? Progredir nos dons espirituais. Avançar. Você recebeu alguma coisa hoje? Aleluia, glória a Deus. Precisa ir mais longe. Por isso que a Bíblia diz: aquele que profetiza, profetize com a medida da fé que lhe foi dada. Se você orar por mais, será acrescentado medida de fé e você vai conseguir ver mais longe, chegar mais longe em Deus. É isso que Deus quer falar conosco hoje. Não importa qual seja o seu nível que você recebeu ou você considera que tenha recebido. Nós precisamos começar a caminhar hoje, agora, nesse momento. Ah, eu já recebi um dom. Aleluia! Vamos então. Ainda tem outros 9, só em 1 Coríntios 12. Por que nós não gastamos nosso tempo buscando dons? Irmão, existe um preço caro a pagar por vivermos uma vida sem poder. Existe um preço que a igreja sofre porque não tem profetas. A igreja sofre porque não tem mestres. A igreja sofre porque não tem pastor e não tem ninguém. E o diabo do outro lado trabalhando. É isso mesmo, não tem que ter ninguém. Que aí o Espírito Santo sai de cena e eu entro. E eu coloco toda a operação do erro. Você está entendendo? Agora tem uma coisa. Sabe por quê? Um outro nível de engano do diabo. Ele coloca na sua cabeça: você tem que orar em língua, porque o outro está orando, e você está se sentindo mal, que você é uma pessoa inferior. Não. E aí vem aquela ilustraçãozinha que eu fiz hoje de manhã. Por que é? Você já percebeu, irmãos? Onde quer que você vá, todo mundo está orando em línguas na igreja. Todo mundo lá, feliz da vida. Mas tem muita gente no meio imitando o que o outro está falando. Que é um dom que não é do Espírito, é um dom ele que inventou. É a carne pura. Ele não ora, ele não busca, ele também não quer, eu não sei o que acontece. Ou Deus não deu, e eu vou dar uma palavra para finalizar sobre isso. E aí eu vi, né? Se tem gente aqui na aula de inglês que está aprendendo inglês, se o Rodrigo está aprendendo inglês, né, Rodrigo? Cadeira. E ele e todos os outros vão aprender tudo em nome de Jesus. Mas se nós podemos, depois de velho, cadê Amsterdã? Aprender inglês, nós podemos também aprender a orar o outro que está orando, sim ou não? O cara falou, tá, eu, tá também. E aí nós começamos na carne. Chegou, né, velho? Ó, velho. Agora, você sabe o que é engraçado? Nós copiamos o que pode ser copiado. Eu quero ver alguém copiar isso aqui, ó.
Paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda. Copia isso que eu quero ver. Demônio, sai dele agora em nome de Jesus. Copia isso que a gente quer ver. Não tem como copiar. Que só tem quem tem a unção de Deus e está buscando tem. Você não pode copiar. Então veja, irmãos, como o maligno tem trabalhado, fazendo com que você não seja um leão na presença de Deus, que você seja um gatinho bonitinho. Olha que crente bonitinho, olha que igreja bonitinha, olha que bênção. Ai, que coisa linda essa igreja, é tão gostoso, né? Irmãos, pelo menos eu posso falar de mim e desse lugar aqui, daqueles que estão realmente com Deus mesmo. Sabe por que Deus tem chamado você? Há muito tempo atrás, pelo que a Bíblia diz em Atos 16, a Bíblia diz assim de Paulo e Silas: estes que têm transtornado o mundo, estes que têm agitado o mundo, chegaram também na nossa cidade. Sabe por que Deus chamou você nesse lugar aqui? Para você ser um perturbador de cidades. Deus chamou você, cara, para você ser uma treta mesmo. Porque só nessa palavrinha aqui de 20 minutos que eu dei, você viu o que os seus irmãos estão passando por aí? Você consegue mensurar isso? O preço que essa cidade tem pago por não haver poder? Pelos crentes não se preocupam com isso. Os crentes, eu orei em língua hoje, não? Tá bom. Eu oro já, mas tá bom. Não tá bom. Se você anda pensando que tá bom, o diabo já tem enganado você. Seja você quem for. Começando de mim. Por isso que o Espírito Santo está dando essa palavra para nós, para a gente se movimentar e ficar revoltado mesmo com a situação. Epa, peraí, quantos anos que eu sou crente? Eu sou crente há 5 anos, 6 anos. Peraí, cara. Irmão, com toda sinceridade, quem lê a Bíblia e diga amém. Para quem não lê, fica no moitado aí, né? Agora vamos falar sério. Você nunca sonhou ser como um cara desse daqui? Como um deles? Sim ou não? Você nunca sonhou em ser como um deles? Cara, é o sonho que movimenta a minha vida. É muito mais do que missão, é muito mais do que qualquer coisa. Ser conhecido como um deles. Esses homens eram fantásticos. Eles eram incríveis. Por quê? Porque neles o Espírito Santo operava. E eles não achavam de si mesmo que estava tudo bem. Paulo falava: eu não sei o que me aguarda na próxima cidade, a não ser por cadeias e tribulações, eu preciso orar agora. Eles viviam uma dependência do Espírito Santo, eles entenderam que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E a igreja moderna quer fazer tudo sem Jesus, tudo sem orar, tudo, nós queremos sair e fazer tudo que tiver sem Deus, e é por isso que quebra, por isso que não dá certo. Nós queremos levar o nosso ministério sem dependência de Deus. Você não vai nem pregar nem em Taubaté, velho. Nós queremos que a nossa família vá, não tem Deus, nossa vida não tem Deus, nosso trabalho não tem Deus, a igreja não tem Deus, não tem Deus nada. E o Espírito Santo aqui, eu quero entrar aí, ó. Eu quero fazer você entender. Você foi batizado com o Espírito Santo? Você ora em línguas agora? Ou não? Ou você tem outros dons? Legal. Vamos continuar. Você ainda é jovem. Você tem 30, 40 ou 50 anos, ou sei lá qual é a sua idade. Você ainda não está morto. Há tempo de buscar novos dons, porque a igreja está clamando isso. A igreja está gritando. Pinda está gritando, o Brasil está gritando por homens e mulheres que se movimentem em poder. Você está entendendo, irmãos? E poder não é só orar em língua e profetizar, não. Sabe qual é o maior poder do Espírito Santo manifestado no cristão? 1 de Coríntios capítulo 13, está entre o 12 e o 14. Por quê, cara? Não tem nada a ver isso aqui. Você pega um professor de português, ele vai falar: cara, isso aqui está fora do contexto. 1 Coríntios 12, dons. 1 Coríntios 14, dons. No meio, o amor. O que tem a ver? A Bíblia diz aqui que o amor é o dom
supremo, maior do que todos os dons. Sabe o que é também a igreja, os cristãos operarem em dons espirituais? Não é só orar em língua, curar enfermo e dar piroleta, não. É pedir e orar todos os dias: Senhor, me dá o dom supremo. Você já fez essa oração um dia na sua vida? Sabe qual que era a maior grande manifestação de poder naquela igreja? Não era só curas e milagres, não. Os caras apanhavam igual tamborim na festa. Os caras apanhavam de desmaiar. Levantava, sabe o que eles faziam? Dava risada com os dentes que sobrou na boca e continuava amando. E as pessoas: mas não é possível, eu dei 5 tapas na sua cara, era para você estar me odiando, porque todo mundo faz isso. Mas você fala assim: eu não odeio, porque Deus está dentro de mim. Aí não tem jeito, cara, o cara tem que quebrar. Mas não é possível. Qualquer ser humano comum me odiaria por muito menos. Você toma 5 tapas na cara e diz que me ama? Como é que é isso? Não é possível. Tem ilustração, irmão, escute, de um cara que estava, isso aconteceu em Santa Catarina, onde está tendo aquelas coisas lá. Um cara recebeu uma voz de Deus, ele estava orando, falou assim: vai lá na casa do fulano, vai lá na casa dele, bata a palma e fale do meu amor para ele. O cara levantou e foi. Foi lá, estava de joelho orando, bateu palma naquela fulana: você que é o fulano de tal? Sou. Eu vim aqui falar de Jesus para o senhor, porque eu estava na minha casa. O cara deu um tapa na cara dele, na hora, no meio da rua. Pum! Isso aqui vermelhou, começou a aparecer um monte de estrelinha. Já tomou tapa na cara? Eu já tomei. Vem um monte de estrelinha assim no seu olho. Aquele bum, 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 bum. Aí ele voltou assim. Deus falou: continue. O cara respirou. Eu vim falar de Deus. Pum! Tomou outro. Do outro lado. O cara voltou. E o cara falou: e aí, não vai embora não? Ele falou: não, eu vou falar de Deus para você. O cara ajoelhou na frente dele: eu quero ser o Deus. Não precisa falar mais de nada. Não precisa mais falar nada para mim. Você é de Deus. Qual é o nome? Aqui eu tenho que me orgulhar. É o nome de Jesus. O cara aceitou Jesus. Demonstração de poder. Somente crentes poderosos têm o poder de fazer isso. Crentes, pessoas normais não têm. Pessoas normais talvez tenha sido você. Aí você viu? O Rodrigo falou: o que ele falou de mim? Nós vamos resolver. Aí falaram de mim, eu estou triste, eu estou isso. Normal, você não aguenta nada, cara. E quem não está aguentando nada é porque está vazio de Deus. Você que treme quando alguém fala de você, se é que falaram mesmo ou não falaram nada. Você que baixa a guarda por qualquer comentáriozinho, se foi feito ou não. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Está ouvindo, irmão? Porque os crentes que Deus vai chamar para as batalhas que vão vir, tem que estar cheio do Espírito Santo, que vai apanhar na cara. E eu já estou falando aqui aberto, que nós vamos apanhar. Tem nem que vai apanhar, se é que já não apanhou. E aí, nós vamos ter cultos gloriosos da igreja, que vai chegar irmão aqui com o olho roxo, para dar testemunho: eu apanhei por causa de Jesus. Sabe o que é isso? Honra. Sabe o que é isso? Poder. Vê se está falando isso na televisão. Vê se está falando isso em algum lugar. Não fala. Mas irmão, se você fez a loucura de congregar nesse lugar, o Espírito vai massacrar você e eu. Aleluia. Mas nós vamos entrar no céu. Pelas portas. Eu tinha muitas outras coisas para dizer que não cabem neste livro. Mas eu queria que você ficasse de pé. Rodrigo, você tem que arrumar isso aqui, viu?